Questão 17 agora, né? 17 é bacana, né? Fala o seguinte: tem um triângulo lá. Essa questão 17 não é uma falha que danifique o resultado da questão, mas ela deveria ter colocado o sinalzinho de ângulo de 90 no triângulo, né? Ela não botou. Mas tudo bem. Aqui seria alfa, né? Aí ele diz: calcule a soma dos catetos do triângulo retângulo da figura, sabendo que AB igual a 10, então a distância de A para B é 10, e o cosseno de alfa é 3/5, tá bom? 3/5. Então isso aí vai ficar como? Cosseno de alfa, tá aqui a informação, né? É igual a 3/5, beleza? Bom, os catetos estão aqui, né? Ó, cateto, vamos dizer que seja Y e X. Cosseno. Qual é a fórmula do cosseno? Cateto adjacente sobre hipotenusa. Então, a gente vai ficar com o quê? Cateto adjacente sobre hipotenusa, né? Desculpa o barulho aí, é porque aula gravada é complicado, né? Aparece uma construção do nada. Aí tem gente batendo aqui do lado. Mas vamos, né? Cateto adjacente sobre hipotenusa igual a 3/5. Cateto adjacente, você sabe que é Y, porque se você botar o lápis em cima do alfa, para onde o lápis aponta é o oposto. Então o que sobra é o adjacente. Então Y. Hipotenusa é o oposto a 90 graus. 10. 3/5. Beleza. Então, meio pelos extremos. Daí a gente vai ficar com... Só um detalhe, né? O 5 não precisa subir, né? Só o 10, porque o Y já está no canto certo. Então 10 vezes 3, 30. 30 dividido por 5. Daí Y vai ser 30 dividido por 5, 6. Com o 6, né? Y sendo 6, eu tenho como utilizar o teorema de Pitágoras e achar o X. Então, hipotenusa ao quadrado, 10 ao quadrado, é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Daí 10 ao quadrado é igual a x ao quadrado mais y vale 6, então 6 ao quadrado. Aí vai ficar 100, 6 está positivo, passa negativo, 6 ao quadrado, 36, então igual a x. Isso aqui vai dar 64, né? X é igual a raiz de 64. No caso, x será igual a 8. Como a questão quer saber a soma dos catetos, a questão está querendo saber qual é a soma de x mais y. Só que x mede 8, y 6, então 8 mais 6, 14. Tranquilo, beleza, sem estresse, sem mistério. Show de bola, show de bola, show de bola. 17 já foi, né? Vamos para 18. 18 é um pouquinho grande, mas nada que não seja possível responder, né? Faz um desenho até legal. Tentar representar esse desenho aqui, né? A gente vai ficar com isso aqui, ó. 18. Questão 18. Aí a gente tem aqui, ó. Desce aqui. Não sei se aqui foi um bom lugar, mas vai dar certo. 90. Aí pra cá ele sobe, formando outro ângulo de 90. Né? Sobe, 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 sobe. Sobe mais. Aí aqui ele fecha. E aqui sobe de novo. Aí aqui subiria mais um pouco, sabe? Subiria mais um pouco. Mas a gente vai parar aí mesmo. Sobe 90 aqui. E aqui liga esse ponto com aquele lá em cima. Beleza? Dá para entender. Tranquilo. Não considera a proporção do desenho, mas dá para entender. Aqui mede 1.
Aí aqui mede 1 também. Aqui mede 1 também. Aqui seria A. Aí aqui mede alfa. Aqui mede beta. E aqui mede gama. Gama parece um Y, tá? Tranquilo. Então, seguindo essa linha de raciocínio aí, a gente tem a possibilidade de entender a questão agora. Ó, a figura abaixo é formada por 3 triângulos retângulos. As medidas dos catetos do primeiro retângulo são iguais a 1. Tá aqui. 1 e 1. Nos demais triângulos, as medidas de um dos catetos é igual à hipotenusa do triângulo anterior. E o outro cateto tem medida igual a 1. Considerando os ângulos alfa, beta e gama na figura, atenda às solicitações seguintes. Beleza, então letra A. Calcule tangente de alfa, tangente de beta, tangente de gama. Beleza. Então, quando você vai calcular tangente, tem que lembrar, tangente é cateto oposto, tangente de qualquer ângulo, né? É cateto oposto sobre o cateto adjacente. Beleza? Então, vamos lá. Ó, nesse triângulo aqui, para alfa, tá? Quem seria cateto oposto? 1. Adjacente é o que está do lado. 1 também. Então, tangente de alfa seria igual a 1 sobre 1. Tangente de alfa igual a 1. Sem dificuldade, sem mistério, tá bom? Já achei a tangente de alfa. Agora, tangente de beta. Beta é cateto oposto sobre o adjacente, só que eu não tenho. Então é necessário que você calcule isso aqui, ó. Tá legal? Porque esse X aqui é o cateto adjacente. Só que se você olhar para o triângulo aqui de baixo, esse X ele não vai ser cateto, ele vai ser uma hipotenusa. Então aqui eu tenho como utilizar o teorema de Pitágoras. Então vai ficar x ao quadrado é igual a 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Então x ao quadrado vai ser 1 ao quadrado dá 1. X vai ser igual a raiz de 2. Beleza. Então o cateto adjacente do beta eu já sei que mede 2. Deixa essa informação aí. Vou calcular então a tangente de beta. Tangente de beta seria igual cateto oposto 1 sobre o cateto adjacente raiz de 2. A gente fez essa conta aí na questão anterior, né? Quando a raiz está embaixo, você precisa fazer o quê? Racionalizar. Então, repetindo a raiz, todo mundo já sabe que é racionalizar, né? 1 vezes raiz de 2, raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2, como perguntaram na aula, vai dar o próprio número, né? O próprio 2. Ou então, raiz de 2 vezes raiz de 2 é raiz de 4, e a raiz de 4 é 2. Também dá certo. Achamos a tangente de beta. Vai ficar faltando só a tangente de gama. Não é isso? Só gama. Aí gama está lá em cima. Gama é cateto oposto sobre cateto adjacente. Só que adjacente eu também não tenho. Então vou chamar aqui de W. Tá bom? E meu objetivo é descobrir quem é W. Como? Note que W é hipotenusa para esse triângulo aqui. Então, utiliza de novo o teorema de Pitágoras. Y ao quadrado é igual a 1 ao quadrado. Ó, hipotenusa, cateto e cateto. Então, cateto vai ser x e 1, né? 1 ao quadrado mais x ao quadrado. Só que x a gente já sabe que é raiz de 2. Então, y ao quadrado vai ficar igual a 1 mais x é raiz de 2 ao quadrado. Cancela o quadrado com a raiz, fica y é igual a 1 mais 2, né? Que é o que sobra. Tudo isso dentro da raiz. 1 mais 2. E 1 mais 2 todo mundo já sabe que é
3. Então, o nosso cateto lá em cima seria 3. Vou usar agora esse valor de W que eu encontrei. Então, a tangente de gama seria cateto oposto 1 sobre o cateto adjacente y. Cateto oposto 1, cateto adjacente y. Raiz está na parte de baixo, então você precisa racionalizar. Raiz de 3, raiz de 3. Daí, o que é que a gente tem? A gente vai ter raiz de 3 vezes 1, raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 9, que é 3. Ou apenas o próprio 3, tanto faz. Então, resolvido, letra A. E a letra B, ele quer que você calcule o valor de A. Quanto seria, letra B, né? Quanto seria o valor de A? Né? Isso aqui é um B, tá? Quanto seria A? Aí olha lá no triângulo. A é a hipotenusa desse triângulo aqui. O que é que a gente utiliza? Teorema de Pitágoras, de novo. Tá bom, tem mistério? Não. Você diz, professor, se eu não quisesse utilizar o Teorema de Pitágoras, quisesse utilizar, sei lá, outra coisa. No caso, não teria como, porque você não tem a medida do ângulo, né? Você não sabe quanto é o ângulo Y, tá? A gente poderia tentar descobrir, fazendo, de acordo com a tabelinha lá que eu mostrei a vocês, da musicazinha, descobrir lá qual é o ângulo em que a tangente dá raiz de 3 sobre 3. Aí você olha o ângulo lá, coloca o ângulo no lugar do y lá em cima, poderia fazer um seno ou um cosseno, dava certo. Mas, para não ter tanta dor de cabeça, vamos fazer o Teorema de Pitágoras, que a gente já está mais acostumado, né? Então, o A seria a hipotenusa, A ao quadrado, é igual a W ao quadrado, mais 1 ao quadrado. Subindo aqui agora, né? A ao quadrado vai ser W. W é a raiz de 3, que a gente acabou de calcular, ao quadrado. E 1 ao quadrado dá 1. A vai ser ao quadrado, vai ser, cancela raiz com raiz, 3 mais 1. 3 mais 1, você sabe que dá 4, né, velho? Então, A é igual a raiz de 4. No nosso caso, A vai ser 2. Questão boa, né? Questão bem trabalhada. Merece bastante atenção, né? Para poder ser resolvida. E trabalha com a tangente, né? Exclusivamente. Tangente, Teorema de Pitágoras. É bom que a gente vai dando uma revisada, né? Beleza. Então, agora a gente vai para a questão 19. Isso, questão 19. E a questão 19 é necessário que leia o textozinho, né? Porém, antes de ler o texto, quero que você avalie uma coisa. A questão 19, ele te dá lá uma mesa de sinuca. E ele diz, no momento da questão, que ela parece um retângulo. Então, vou desenhar aqui um retângulo já para ficar mais fácil. Colocando os pontos que ele deu, né? A gente tem A. Não, desculpa. Aí aqui. A, B, C, D. Aqui no meio tem um ponto T. Não é bem no meio, né? Mas dá pra gente entender ali. Aqui embaixo tem um ponto P. De tal forma que P e T se ligam. Formando aqui em cima um ângulo de 60 graus. Beleza? Show de bola. Aí ele diz que aqui de B para T, de B para P, mede 1,5 e de P para A 1,2. Show? Show de bola. Então vamos dar uma lida na questão para a gente entendê-la, né? Diz o seguinte, ó. A figura representa a vista superior do tampo plano e horizontal de uma mesa de bilhar retangular.
Tá aí. Com caçapas em A, B, C e D. O ponto P, localizado em AB, representa a posição de uma bola de bilhar, sendo PB igual a 1,5 e PA igual a 1,2. Após uma tacada na bola, ela se desloca em linha reta, colidindo com BC no ponto T, sendo a medida do ângulo PTB, PTB, então o ângulo é em T, tá? O circunflexo está no T, igual a 60 graus. Após essa colisão, a bola segue em trajetória reta diretamente até a caçapa D. Nessas condições descritas e adotando raiz de 3 igual a 1,73, a largura do tampo da mesa em metros é. Então, bom, ele dá duas informações muito importantes aí, né? A primeira é que o tampo, ou melhor, a bola, né? Quando bate lá no ponto T, ela vai direto para o ponto D. Ou seja, ela vai sem fazer curvas, né? Desculpa a minha reta aí que não tá tão reta. Mas ela vai lá para o ponto D. Tá legal? E outra informação que ele deu foi: use raiz de 3 igual a 1,73 aproximadamente. Show de bola. Olha só, preste atenção numa coisa. Se é um retângulo, obrigatoriamente isso aqui mede 90 graus, concorda? 90, 90, 90. Com essa trajetória da bola, a gente está vendo que formou dois triângulos retângulos, um aqui em cima e um aqui embaixo. Aqui embaixo eu tenho um triângulo que mede 1,5, né? Tem um ângulo de 60 graus, 90, que seria o oposto à hipotenusa. Lá em cima eu tenho um triângulo com um cateto maior. O cateto é a distância completa de B até A, ou seja, de C até D. 1,5 mais 1,2, 2,7. E outra coisa que é importante, ele perguntou a largura dessa mesa de bilhar. Ou seja, qual é a distância, né, de C até B. Qual seria essa distância aqui, né? Mas você nota que a distância de C até B, ela está dividida, onde cada pedacinho pertence a um triângulo. Esse pedaço pertence ao de cima, esse pertence ao de baixo. Então calcule os dois pedaços e assim some eles e você vai ter a medida da sua largura. Tá legal? Beleza. Então, seguindo essa linha aí, o que é que a gente tem? Se aqui é 60 graus, né, obrigatoriamente, por propriedade de ângulos opostos por um vértice, aqui também vai ser 60 graus. Isso aí você vê lá no 8º ano, 6º ano, 6º ano não, 7º ano, né? Então 60. Tá legal? Beleza. Então, com base nessa ideia, eu posso utilizar cosseno nas duas, porque meu objetivo é descobrir esse lado aqui, ó. Esse pedacinho e esse pedacinho lá em cima. Então vamos descobri-lo, tá? Beleza, nesse triângulo de baixo, vou dizer que esse aqui seria meu triângulo 1, aqui seria meu triângulo 2. Então, no meu triângulo 1, o que é que eu tenho? Cosseno de 60 é cateto adjacente, ou seja, eu vou dizer que esse pedacinho daqui para cá é x e lá em cima é y. Cosseno de 60 vai ser cateto adjacente x sobre a hipotenusa. Sim, um detalhe, perdão. Desculpa. Cosseno não, né? Porque você não tem hipotenusa. Não tem essa medida. Tem que ser tangente, né, gente? Deixa eu passar aqui que dá certo. Tangente de 60. Isso aqui tira. Tangente de 60 é igual a cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, cateto oposto seria 1,5, desculpa mesmo, 1,5 sobre o cateto adjacente, que agora sim é x. Agora é sucesso. De acordo com a nossa tabelinha, a tangente de 60 vale quanto? Ó, tangente é diferente, não podemos esquecer. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Então, tangente de 60 vai ser raiz de 3 igual a 1,5
dividido por x. Faz o que aqui, professor? Meio pelos extremos. X vezes raiz de 3, x vezes raiz de 3, igual a 1,5. Raiz de 3 está multiplicando, passa dividindo. Então, 1,5 dividido por raiz de 3. Se a raiz está embaixo, já sabe o que tem que fazer, né? Racionalizar. Raiz vai para cima, raiz vem para baixo. Então, no caso, você vai ficar com x igual a 1,5 vezes raiz de 3 sobre raiz de 3 e raiz de 3 dá 3, né? 1,5 dividido por 3 tem a possibilidade de ser dividido, né? É a mesma coisa de 15 dividido por 3. Você sabe que vai dar 5, não é? Só que como é 1,5, você coloca 0,5. Tranquilo? Beleza, então x é isso aí. Quanto seria o y, né, professor? E o y? Cara, no triângulo 2, a gente vai ter tangente de novo, só que os lados vão ser diferentes agora. Tangente de 60 é cateto oposto. No caso, ó, lá em cima, 2,7 dividido por y, que é o cateto adjacente. Então, tangente de 60 a gente já sabe que é raiz de 3. 2,7 vem para cá, dividido por y. Faz então meio pelos extremos. Tá vendo que vai ficar a mesma coisa, né, velho? Y é igual a 2,7 dividido por raiz de 3. Sabe que tem que racionalizar. Tá vendo que é só trocar o 1,5 por 2,7, né? Mas a conta é a mesma coisa. Até então não tinha como ser diferente, né? Até porque é o mesmo retângulo, né? 0,7 vezes raiz de 3 dividido por raiz de 3. Raiz de 3 dá 3. 2,7 dividido por 3. Isso aqui é a mesma coisa de 27 dividido por 3. Você sabe que vai dar quanto? 9, né? Mas como é 2,7, você põe 0,9. E agora ele quer a largura. E a largura, a distância de CB, é exatamente a soma, né, de x mais y. Então, CB será igual a 0,5 raiz de 3 mais 0,9 vezes raiz de 3. Você diz, caramba, professor, substitui. Calma, ainda não. Como tem raiz de 3 dos dois lados, eu posso repetir a raiz e somar apenas os números. 0,5 mais 0,9 dá 1,4. Show. Agora eu substituo. Raiz de 3 eu sei que vale 1,7, então a distância de CB vai ser igual a 1,4. Eita, perdão. Vai ser igual a 1,4 vezes a raiz de 3. E a raiz de 3 é 1,73. Quando você multiplicar um pelo outro, a resposta é 2,42 metros, né? Metros. Tranquilo. Beleza. Questão boa, questão bem trabalhada. Mas nada que não seja possível resolver. Valeu!